falar hoje um pouco da infância. A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, marcada por descoberta, aprendizagens e construção da personalidade. A psicanálise, uma abordagem criada por Sigmund Freud, tem sido fundamental para entendermos os complexos mecanismos mentais que moldam a mente das crianças. Neste artigo exploraremos como a psicanálise pode contribuir para uma melhor compreensão do desenvolvimento infantil, revelando os seus desafios e oportunidades de crescimento. A origem da psicanálise e sua relevância no desenvolvimento infantil. A psicanálise foi concebida por Sigmund Freud no final do século XIX e revolucionou a forma como percebemos a mente humana. A teoria freudiana sugere que a nossa mente é composta por três partes: o id, o ego e o superego. Essas estruturas específicas influenciam significativamente a maneira como as crianças se desenvolvem emocionalmente e socialmente. O id, o primeiro estágio da personalidade, é o id, que representa os instintos e os desejos básicos da criança. Esse aspecto inconsciente é denominado pelo princípio do prazer, buscando atender todas as necessidades imediatas sem considerar as consequências. O ego, à medida que a criança cresce, o ego começa a se desenvolver, mediando entre as demandas do id e a realidade do mundo exterior. O ego busca encontrar maneiras mais adequadas de satisfazer os desejos do id, levando em conta as limitações do ambiente e a necessidade de autocontrole. É o princípio da realidade. E o superego é a última instância da personalidade a se formar. Ele representa os valores e normas internalizados da sociedade e da família, que guiam o comportamento da criança. O comportamento do superego atua como um juiz interno, que pode levar a sentimentos de culpa quando a criança não atende os padrões morais estabelecidos. Então, ele é o princípio da moralidade. O desenvolvimento infantil sob a perspectiva psicanalítica. Segundo a psicanálise, o desenvolvimento infantil é influenciado por fases distintas que moldam a personalidade e o comportamento ao longo da vida. A fase oral, a fase anal, a fase fálica são algumas das etapas fundamentais que a criança atravessa. A fase oral, esta é a fase inicial do desenvolvimento, onde a boca é o principal foco de prazer e exploração. A amamentação e a sucção são essenciais para a satisfação das necessidades da criança, e experiências negativas podem resultar em problemas de dependência ou agressividade no futuro. A fase anal, nesta fase o foco se volta para o controle das funções corporais, principalmente a eliminação das fezes. O treinamento do controle esfincteriano pode ter efeitos duradouros no desenvolvimento da personalidade, influenciando traços como organização e obstinação. A fase fálica é marcada pela descoberta da diferença entre os sexos. O complexo de Édipo nos meninos e o complexo de Electra nas meninas são conceitos importantes nessa etapa, onde a criança desenvolve sentimentos ambivalentes em relação ao pai do sexo oposto e busca identificação com o genitor do mesmo sexo. A importância do papel dos pais e cuidadores. A psicanálise destaca a importância dos pais e cuidadores na formação da psique da criança. A qualidade do vínculo emocional e a capacidade de prover um ambiente seguro e amoroso desempenham um papel crítico no desenvolvimento saudável da criança. Através da escuta ativa e do cuidado empático, os pais podem ajudar a criança a expressar suas emoções e lidar com o desafio do crescimento. Além disso, a compreensão das fases do desenvolvimento infantil pode auxiliar os pais a responderem de forma adequada às necessidades e demandas de seus filhos em cada etapa. Conclusão: a psicanálise oferece um olhar profundo sobre o desenvolvimento infantil, destacando as complexidades da mente humana, as fases essenciais para a construção da personalidade. Compreender a influência das experiências da infância no comportamento e nas emoções das crianças é fundamental para proporcionar um ambiente saudável e encorajador, promovendo o crescimento emocional e social positivo. Ao aplicar os princípios da psicanálise no contexto do desenvolvimento infantil, podemos abrir caminho para uma geração futura mais resiliente e emocionalmente equilibrada. Então, eu falei um pouco do desenvolvimento infantil, né, as fases de Freud: fase anal, fase oral, fase fálica, né? Falei do id, ego, superego. Então, é importante a gente conhecer como construi a mente infantil, né? E Freud trouxe essa perspectiva, trazendo uma sexualidade aflorada na criança, né? Que antigamente achava que a criança não tinha sexualidade, e a criança tem a sexualidade. Então a gente traz essa perspectiva de Freud na psicanálise, né? E a infância, que é uma etapa importante da criança, como o dia da criança, né?
Então, a gente traz essa perspectiva da infância mais emocionalmente, de entender a si mesmo, né? E quando a gente entende a nossa criança como adulto, que a gente também adulto ainda tem a criança dentro de nós que precisa ser entendida, é que a gente consegue resolver muitos traumas, muitos medos, muitas fobias e muitas angústias que estão em nós mesmos. Então, psicanálise e a infância.